pensar com vocês de como está a juventude hoje. Há uma preocupação grande com os modelos estabelecidos hoje para a juventude. Existem muitos jovens ou até aproveitando os adolescentes aqui, muitos adolescentes e jovens que têm se exposto ao mundo de uma forma totalmente despreparada. Isso tem lhes custado a fé. Muitos jovens têm se formado, ido para as universidades, e 75% deles têm se desviado nesse período. Jovens que vão para a igreja, jovens que frequentam a igreja, mas começam ali 18 anos, 19, e aí aquele jovem que estava antes ali debaixo da tutela de seu pai, cuidadoso, agora começa a justificar o fato de não ir mais para a igreja. Pastor, estou tendo muito trabalho da faculdade, vai ter uma programação com os amigos, a gente tem que estar envolvido com os amigos, e a igreja vai ficando de lado. E muitos têm se destruído com isso. No modelo atual, diferentemente de outras épocas, jovens crentes, eles têm os seus melhores amigos fora da igreja. Com isso eu não quero dizer que você não deva ter amigos fora da igreja, mas os melhores amigos da juventude, hoje em dia, não estão na igreja. Então é muito comum você ver um jovem crente, que frequenta a igreja, comprometido ali, e quando você vai conversar com ele, quer dizer, não sei se estão comprometidas também, mas quando você vai conversar com ele e perguntar sobre os seus melhores amigos, às vezes seu melhor amigo é um ateu, às vezes seu melhor amigo é um espírita, às vezes o melhor amigo ou amiga é uma lésbica. Isso está ficando comum. Faz um teste agora, quem é seu melhor amigo hoje? Quem são os seus melhores amigos? Outro fato que acontece hoje em dia é que os jovens, eles estão misturados, eles estão com as pessoas, mas eles não evangelizam mais. Eles não compartilham da sua fé. Eles exercem a sua espiritualidade na igreja, mas na roda de amigos eles procuram ser servidores, amigos, mas eles não testemunham de sua fé. Eles não falam de Cristo para os seus. E aí o que acontece? Eles começam a participar cada vez mais dessa rotina do mundo. Ir a uma balada, ir a um barzinho. O que é que tem de mais? Não vou fazer nada de errado lá não, meu pai. Mãe, deixa de coisa. Não tem nada de mais nisso. E aí você vê os jovens indo para a igreja no dia que eles não têm nenhuma programação. Se tiver alguma programação dos colegas, dos amigos, eles vão estar lá. Não tem nada. Então vou para a igreja. Então a igreja não é mais algo que eles aspiram aí. Outra característica do jovem de nossa época é o espírito crítico. A capacidade que eles têm de criticar principalmente a liderança da igreja. Jovens olham para a figura do pastor, para a figura do presbítero, para a figura do líder dele, quer seja um conselheiro de jovens, de adolescentes, e é um negócio meio a caricatura. Ele não vê com bons olhos, ele não vê assim, eu quero ser que nem aquele meu líder. Ele vê como uma caricatura de um crente chato, de um crente muito piegas, piedosão, cheio de jargões, e o jovem hoje ele não quer isso. Dificilmente se encontra um jovem hoje com jargões crenteses. O jovem hoje ele está mais ligado em outras coisas. Quando ele vai na escola dominical, que é raro, porque normalmente ele dorme tarde no sábado, então de manhã cedo ele está acabado, precisa descansar, porque segunda-feira eu tenho que estudar ou trabalhar. Então a escola dominical acabou para a juventude, de uma forma geral. E aí com isso, a perda do conhecimento também. Muitas vezes eles se interessam para ir à igreja se eles ouvirem o tema, se eles descobrirem o que vai ter, senão eles não vão. Se for anunciado um tema que vai ser confrontador à vida deles, eles preferem não ir. E é interessante, porque eles conseguem ver incoerência nos outros, mas não conseguem ver incoerência neles mesmos.
eles não toleram erros da parte de seus líderes. E aí você vê muitos jovens declarando o seu não envolvimento com a igreja, o seu não envolvimento com Cristo, porque como é que a gente perde até a vontade de servir, né, pastor? Fulano lá diz que é crente, faz isso lá, é presbítero da igreja, é pastor da igreja, é líder da igreja lá. Aí isso eles acham que é uma desculpa para a sua vida paganizada. Essa está sendo uma realidade. Eu não estou aqui dizendo a realidade local, simplesmente. Eu estou trazendo para vocês um retrato de nossa época que diz respeito à juventude. E cada vez mais eles vão se envolvendo mais com as coisas do mundo do que com as próprias coisas da igreja. Uma das razões por que eles fazem isso é porque eles têm uma forte atração pela aparente alegria, amizade e liberdade que o mundo oferece. Porque lá no mundo ninguém recrimina nenhuma atitude. Se você xinga, se você saiu com a mina, se você fez qualquer coisa errada, você conta isso, você é louvado por isso. Caiado, olha só lá, como foi lá na festa, pegou isso. E aí esse é o retrato do jovem. Então ele conta lá, briguei com meu pai, deixa pra lá também briguei com o meu. Então começa assim, eles não são recriminados, então o jovem acha esse ambiente agradável, porque ninguém lhe recrimina, mas todos lhe abraçam. E se continuarem assim, vão todos abraçados para o inferno. Estão unidos, mas não em torno da verdade. A verdade que verdadeiramente liberta. Então, esse aqui, em poucas palavras, é mais ou menos o quadro que nós vivemos hoje. Você não acha que alguma dessas coisas que eu falei já existam em sua vida? O perigo está à solta. Porque o jovem, o adolescente, está começando a descobrir o mundo, seu organismo passando por transformações, não sabe nem se controlar ainda, não sabe lidar com esse tubo de ensaio com tantos elementos misturados, uma hora pode estourar isso aí, ele não sabe lidar com isso. E aí ele tem encontrado no mundo às vezes uma resposta, mas uma resposta que poderá lhe custar a vida. No texto que nós lemos inicialmente de Provérbios, nos traz uma exortação para o jovem. E você percebeu aí quais são as características do jovem? A conversa é como se fosse de uma mãe para o filho, ou um pai para o filho. É a sabedoria ensinando para o seu filho. Então diz: filho meu, guarda as palavras, ouve. Aí eu fico imaginando o filho dizendo: tá. É mais ou menos assim, filho meu, guarda as palavras e conserva dentro de ti os mandamentos, guarda os mandamentos e vive, e a minha lei como as meninas dos teus olhos. Meu filho, ata-as nos dedos, amarra, escreve essa lei na tábua do coração. Aí a filha diz: mãe, toda hora vem com esse papo. O filho diz: não aguento mais ouvir a mesma coisa, né? Tá bom, eu vou, tudo bem. Então essa é a triste realidade, mas o texto ensina algumas coisas muito interessantes. Dá uma olhada no verso 7. Versos 6 e 7. Depois dele dar essa exortação, aí diz assim: porque lá da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples e descobri entre os jovens um que era o quê? Ele era o quê? Carecente de juízo. O que é um carecente de juízo? Ele tem carência de juízo. Como é que a gente pode chamar isso de outra forma? É um avoado. É um carecente. Ele não tem juízo. O estoque de juízo dele está zerado. E aí, quando ele se expõe a alguma situação, ele não sabe julgar se eu devo ou não fazer isso.
A pastoral de hoje comenta um pouco sobre isso. Um dia eu estava em São Paulo, hospedado no hotel vizinho ao Mackenzie, fazendo o módulo do mestrado. E aí, quando a gente saía, chegava finalzinho de tarde, aí você vê aquela quantidade gigante de jovens nos barzinhos. E aí você vai vendo ali uma mocinha, mas todo mundo aceita ela agora, todo mundo abraça ela. E ela ali sem aqueles marmanjos, e aí? Né? Olha a menina de frente, de trás, de baixo para cima. E ela ali é como se fosse um monte de lobo babando. E ela, eu quero ser aceita, né? Botando o cabelinho para trás da orelha. E daqui a pouco, aquela menina, a menina da igreja, que cresceu aprendendo coisas boas na igreja, aprendeu que virgindade é valor bíblico, mas agora ele tem um monte de marmanjo dando em cima dela. E as outras colegas, mas tu não vai sair com ele? Instigando as jovens. Mas também tem para os jovens, tem um monte de menina experiente que olha assim para o rapazinho recém-chegado do interior, passou no vestibular, estudioso, rapaz, estudioso, pense. Aí agora vai fazer faculdade, e agora vai fazer novas amizades. Aí tem uns caras lá fumando cigarro, tomando uma cervejinha, e esses caras aí são populares. Aí chegam as meninas bonitas ali, cercando ele, qual urubu sobre a carniça, esperando para... E essas moças que querem pegar esses jovens, muitas vezes virgens, que nunca tiveram uma relação sexual na vida, estão ali agora, é aquelas meninas que um dia era ela a vítima, agora ela já retroalimenta esse processo. Agora ela que vai querer arrancar a inocência do coração daquele jovem. 75% dos jovens se desviam quando vão para a universidade. Ou quando não desviam, eles vivem um cristianismo mofo, pálido, sem expressão. Não influenciam ninguém. Irmãos, esses dados, esses números são alarmantes. E você, jovem, precisa se preocupar com isso. Porque isso pode estar acontecendo com você, ou poderá acontecer com você, ou já aconteceu. Mas é uma triste realidade. Jovens carecentes de juízo. Falta juízo para o sujeito. E olha só, vamos continuar lá. O que foi que ele viu? O que ele fazia, verso 8? Por que ele é carecente de juízo? Ele ia e vinha, para lá e para cá, aonde? Junto à esquina da mulher estranha. Ele viu a mulher, despertou. Quem é aquela senhorinha ali? Né? E aí vai lá, volta, passando na frente, volta de novo, olha de longe. Devia ser bem tímido ele. Ficou só indo por longe. E seguiu o caminho da sua casa. À tarde, aí você olha, observe as expressões de Salomão aqui, coloca. Como que ele vai dizer assim? O pecado acontece e acontece nas trevas. E aí ele usa a expressão assim, ao cair da tarde, no crepúsculo, você já não vê direito. Na escuridão da noite, nas trevas. O que acontece agora? Mulher é aquele negócio, né? Ela percebeu que o rapaz está passando muito na frente da casa dela. E aí o que ela faz? Ela já sei, aquele rapazinho já me viu. E por que viu? Ele sai ao encontro daquela mulher. Como é que ela é? Olha as descrições do texto. Ela vai até ele com vestes, ou seja, ela é sensual. E ela atrai. Com uma roupinha decotada. Parênteses aqui, primeiro falando para jovens da igreja. Meninas, se vistam decentemente. Vocês não precisam estar mostrando nada para ninguém, né? Compra uma blusa, aí com o peito quase caindo, é para alguém me perceber. Ô filho, o teu valor não está nisso.
Você não quer ser um objeto, né? Roupinhas coladas, desenhando o corpo, despertando o interesse dos rapazes. Meninas, por favor, não façam isso. Mas aí, pastor, ninguém vai me notar. Mas gente que presta vai te notar. Só vai te notar assim quem está interessado só naquilo. Então, meninas, vistam-se decentemente. A sua sensualidade só vai ser permitida para o seu esposo quando casar, né? Nem quando está namorado, nem quando está noivo. Mas quando tiverem casados, aí ó, é um do outro ali. Fechou as portas, estão ali dentro, aí aproveita a bênção. Mas antes disso, não. E os jovens de igual forma, toma cuidado, porque as mulheres sabem disso, que o homem fica de olho nelas. Então elas passam assim, fazendo de conta, assim, com o olho para todo lado, assim, ó, fulano está me olhando, fulano está me olhando, fulano está me olhando, fulano está me olhando. Não é? E ela se sente bem, ela se sente elevada com aquilo, e tu, bobão, babando. Então toma cuidado, porque as pessoas que exploram isso, elas já estão mostrando o que é que tem na cabeça. Se ela só gosta de mostrar o que tem por fora, então, meu amigo, se você começar um relacionamento com essa pessoa, você está perdido. Porque toda a beleza que ela tem é só por fora. E a beleza por fora passa. O tempo passa. As curvinhas mudam de posição. Primeiro era assim, né? Aí inverte agora é assim. Não é? Aquelas maçãs lindas do rosto, agora é uma melancia, né? Então já não tem mais maçã no rosto. E vai passando o tempo, o encanto. Agora, quando há amor verdadeiro, relacionamento verdadeiro, não é só pela aparência, não é só pela garrafa, não é só pelo que está por fora. Então tome cuidado com isso. Jovens, a menina sensual apareceu. O que mais é dito dela? Ela vinha com vestes de prostituta, versículo 10 ainda. E o que ela é? Astuta de coração. A ideia é que ela é enganosa. Ela já sabe que o rapaz está passando para lá, então ela já armou, como uma serpente, ela já armou o bote. Vou pular nele agora. O que mais que ela faz? Olha o verso 11. Ela é apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Bem estabanada, né? E rueira. Olha o que o texto diz. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Outra vez uma palavra para as meninas aqui. Não seja uma menina rueira, para cima e para baixo, oferecida, né? E o rapaz também, porque o rapaz só viu porque ficou para lá e para cá, né? O sem juízo ficou passando na frente da casa dela. Então ela fica ali, ó, ela não para quieta. E ela é oferecida. Olha o verso 13. Aproximou-se dele e o beijou. E de rosto e de cara impudente lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer. Paguei hoje os meus votos. A infeliz é crente. E já foi para o culto. Está chegando do culto agora. Sem vergonha da menina, já fez os sacrifícios dela, já pagou seus votos. Eu olho para essa expressão dessa mulher e eu vejo muita gente hoje usando essa expressão, ou vivendo como essa declaração. Olha, eu já fiz minhas obrigações. Mãe, eu já fui na escola dominical. Precisa ir no culto toda hora também, né? Deus só está lá? Ou Deus está no Facebook também? Não é, mãe? Ô pai, na semana eu tenho que fazer outras coisas, por isso que eu não estou indo na reunião dos jovens. Queridos, a gente precisa considerar isso, se nós não estamos negociando com Deus. Só cumprindo os votos. Aliás, eu já fiz minha parte. Isso não é cristianismo, não. Isso é paganismo. Qualquer outra religião é assim. Você tem uma série de regrinhas, você cumpre elas, depois pronto. Já cumpri com minhas orações, já fiz isso, já fiz aquilo, agora eu posso fazer o que eu quiser. Cristianismo não é assim. Cristianismo é você morto, a tua vontade morta,
mortificada e uma cruz nas costas carregando todo dia. Isso é cristianismo. E essa cruz nas costas significa abnegação, negar a vontade. A minha vontade é de sair com os amigos, mas se eu estou querendo muito isso, será que não, o que eu vou perder? Será que eu tenho essa mesma empolgação para as coisas de Deus, para as coisas da igreja? Então devemos tomar cuidado. E ela diz assim, ó, por isso saí ao teu encontro, a buscar-te e te achei. Mentirosa, mas sabe das palavras. Ele é apaixonado, está dizendo que está apaixonado pelo rapaz. Ela está qualquer rapaz que aparecer. Mas ela diz, olha, eu estava te procurando e te achei. E o bobão fica apaixonado agora, achando que ela é de fato a mulher da vida dele. Na verdade é a mulher de todos, e não é de ninguém. Já cobri de coxa a minha cama, de linho fino. E a mulher ainda é casada. Meu marido está viajando, então vamos aproveitar, não é? Amanhã ninguém sabe de como vai ser o dia. Versículo 21 diz que ela seduziu com suas muitas palavras. Verso 22, o que ele faz? Num instante ele segue. Sabe por quê? Porque a cabeça dele já está virada. Tem um ditado que diz assim: água de morro abaixo, fogo de morro acima, e mulher que vira a cabeça de homem, ninguém segura. Então, a partir do momento que ele já começou a ficar passando na porta, o pecado já está no coração, gerou. A partir do momento que ele vê aquela mulher e ela vem ao seu encontro, o coração dele dispara. E ela vem dar um beijo nele e diz que é crente. Ele falou, eu também, é a varoa que Deus preparou para mim. O coração está enganado. O que a Bíblia diz do coração? Enganoso, e ele é desesperadamente. Ele não é um pouquinho corrupto, não. Só corrupto já é muita coisa, né? E um coração desesperadamente corrupto. Ele tem desespero para se corromper. E se achavam a oportunidade, então aquele jovem agora é seduzido. Aquele jovem sem juízo, o texto diz que num instante ele a segue, como o boi que vai para o matadouro, como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração. Ele não sabe, mas isso vai lhe custar a vida. Prazeres temporais versus prazeres eternos. Qual você vai optar? Os jovens, eles crescem na UCP, começam a ir para a UPA. Meu desejo é servir a Jesus, tudo que eu mais quero. Aí depois que vai chegar o tempo, eles começam a trocar o reino dos céus pelo reino dos homens, a cidade de Deus pela cidade dos homens, os prazeres de Deus pelos prazeres temporais. Tomemos cuidado, irmãos. E isso aqui é encerrado com uma reflexão assim: não se desvie para o caminho dela. Verso 26, porque a muitos feriu e derrubou. Quantos exemplos nós não poderíamos citar de jovens? Como eu citei, 75% dos jovens. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para a morte. Por isso que no início fala: filho meu, pelo amor de Deus, meu filho, ouve essas palavras e bota no teu coração. Tá bom. Não entrou, o coração está blindado. Agora, quando esse coração está aberto, ele recebe essa instrução e diz: vou ficar com mais cuidado. Esse é o pior exemplo. Agora vamos para o exemplo bom. O exemplo do profeta Daniel. Vai lá para o capítulo 1. Daniel 1. Qual o versículo mais importante de Daniel 1? Que é decisivo aí. 8? Quem acha que é 8? É 8? O que é que diz o 8? Aqui está a chave que trancou o coração de Daniel para o pecado e que abriu o coração de Daniel para Deus. Só para vocês terem ideia, era uma época de crise, uma crise sem igual, não é como às vezes vai para o Brasil, passa por crise. Não era nada como crise no Brasil. A crise era um império babilônico vindo, destruindo Israel, Jerusalém,
queimou a casa do rei, queimou o templo de Deus, derrubou as paredes, tudo está destruído. Aquela cidade linda agora está aos cacos. E agora o que Nabucodonosor fazia? Nabucodonosor era um rei muito sábio, muito esperto. Todo o reino que ele conquistava, ele pegava pessoas e trazia para a Babilônia. Conquistou ali, traz para cá. Conquistou ali, traz para cá. E aí o que aconteceu? Em Israel, 1/3 do povo foi para o cativeiro. 1/3 morreu à espada. Não são números exatos aqui, só para a gente pensar. E o outro 1/3 foi largado lá. Era gente que estava doente, gente mendiga, gente que não tem futuro para nada. Larga esses aí. Ficaram mendigando lá, para morrer à míngua. É interessante que o texto diz que o rei falou para Aspenaz, que era o chefe dos eunucos: traga alguns dos filhos de Israel. Mas qual era o critério de escolha? Qual era o vestibular da Babilônia? Olha aí, verso 4. Olha só, tem que ser bonito. Menino feio não passa. Então, olha, se fosse da nossa igreja aqui levando, levava os nossos jovens todos, né? Pelo menos pelas primeiras características. O que mais? Boa aparência, instruídos toda sabedoria. Olha, menino que não tira a média não vai. Média? Que média? Eu quero ali, ó, as melhores notas, os mais sábios, os mais instruídos, os mais cheios de ciência. Observe quantas expressões sobre a formação deles: instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência e versados no conhecimento. Aqui nós vamos tirar uma lição para nós agora, jovens. A oportunidade chega para quem se prepara, mesmo no meio da crise. A crise era terrível. Eu fui arrancado da minha terra. E agora? Aí Nabucodonosor pega. Quem é que ele pega para assistir diante do rei? Ele só escolheu os melhores. Ele só escolheu os melhores. Esses meninos eram bons por quê? Você tem ideia, não? Por que esses meninos eram assim? Instruídos e tudo mais. Será que os pais desses meninos mandavam eles estudar e eles ficavam no Facebook? O que vocês acham? Será que os pais deles instruíam esses meninos? Com certeza. Eles receberam uma boa educação. A educação foi tão forte. Essa educação, irmãos, naquela época não tinha escola que nem a gente tem não, viu? Não tinha universidade assim não. Eles iam aprendendo, era ali, em casa, era na igreja, era com os líderes de Israel. E ali eles eram versados do conhecimento, a partir das escrituras. Decorando a Bíblia, ó, decorando. Bota lá. Fala para o filho assentado no caminho, passeando, na hora de deitar, na hora de levantar. Bota por umbrais na porta, enfim. Coloca a palavra de Deus na cabeça desse menino. Aí o menino vai aprendendo ali, ó. O conhecimento principal deles advinha das escrituras. Esses meninos, agora, esses jovens são escolhidos. Mas tinha que ter mais um detalhe. Qual foi o que eu não falei ainda? Que fossem competentes para quê? Ele não quer menino, ele não ia querer nenhum jovem que não sabe se comportar diante de um rei. A Bíblia diz assim: mete uma faca na garganta se és homem glutão. Isso não é literal, viu, gente? Isso é leitura proverbial, sapiencial. O que ele quer dizer com isso? Mete a faca na garganta se és homem glutão. O que significa isso? Se controla. O quê? Olha só. Qual é a ideia da faca na garganta aqui? É para não chegar assim na fé. Eita, tanto de doce. Né? Se lambuza todo e come de qualquer jeito. Chega a garrafa de Coca-Cola na mesa assim.
A Coca-Cola da Babilônia, né? Chegava o litrão lá, aí o cara... E ele já bebia, né? Menino sem educação. Hoje tem muitos jovens sem educação. Educação doméstica. O menino vai almoçar com os outros, arrota, peida. Não é? Derrama tudo, o prato fica aquela sujeira toda, assim, parece um pinto ciscando. Não é? Onde é que esse menino vai aprender a usar o garfo e a faca? Escola de ética. Será que a gente vai precisar dar uma aula de ética? Onde é que a gente aprende essas coisas? Comer para não enfiar. Não, irmãos. Onde é que ele vai aprender isso? A educação, usando os talheres. Uma dica aí para os pais: faça de vez em quando um jantarzinho especial em casa. Mande os filhos se arrumar direitinho e peça para eles comerem com educação ali, como se estivesse num momento especial. Porque se você deixar para fazer isso só no dia que realmente for numa festa, num almoço especial na casa de alguém, aí vai passar vergonha e ainda vai falar: meu Deus, meu filho, que vergonha que você fez. Ah, por que ele fez aquilo? Porque é o dia a dia, né? Então tem que ter um comportamento, tem que saber assistir na presença dos outros. Tem outros que é assim, ó, hoje quem vai almoçar conosco, aí você fala o nome da pessoa bem grande assim, ixi, pai, então não vou comer não, eu vou comer o meu antes, viu? Quero nem sentar na mesa. Não, tem que saber ficar ali com aquela pessoa, diante dos grandes, como se comportar. Aqueles jovens sabiam se portar, eles sabiam lidar com as pessoas, sabiam ter educação. Boa tarde, boa noite, como vai? Por favor, sente-se aqui. Não tem mais lugar, mas o senhor pode sentar, eu sou mais novo, posso ficar em pé? Por favor. As pessoas olham assim e falam: que gentileza. Onde é que você não aprendeu isso? Onde é que a gente aprende isso? Aprende em casa. Aí se não aprende em casa, vem para a igreja e aprende na igreja. Ou corrompe os outros. É a melhor primeira opção, né? A gentileza, a educação, o trato uns com os outros, né? Hoje em dia as pessoas se tratam se ofendendo. Já viram, não? Se tratar se ofendendo, xingando o outro, falando mal do outro, falando ao contrário. Não, mas é brincando. Aí um dia vai brincar na hora errada, com a pessoa errada, e vai se dar muito mal. Então precisa ter educação. A oportunidade chega para quem está preparado. De todo mundo que tinha que escolher, qual que você preferia das 3 opções? É crise. Você prefere morrer na guerra, ficar largado nas ruínas, ou vir para a Babilônia assistir diante do rei? Qual é a melhor opção? Só tem essas opções: morrer. E morrer, a morte era normalmente assim, babilônico, cruel. Os caldeus, eles costumavam fazer assim: matava o sujeito, pegava os jovens e assim, botava uma fileira assim, e botava outra fileira os pais aqui. Cadê teu filho? Qual é teu filho? Aquele ali. Os teus filhos? Aí fica aquele amarrados aqui querendo lá. Aí chegava um caldeu ali, o sangue frio, e matava o sujeito com requintes de crueldade. Arrancava as tripas dele, empalava ele. E os pais ali chorando, vendo seus filhos sendo trucidados. E os moleques gritando de dor, e o pai não pode fazer nada. Depois que matava o sujeito, pegava a pele deles e arrancava. Fazia bolsas de pele humana para cobrar impostos. Quem não paga? E agora esses pais morrendo de amargura, vendo seus pais sendo assassinados, seus filhos, eles têm seus olhos vazados para ficarem cegos, para a última lembrança que eles
guardarem seus filhos sendo mortos com requintes de crueldade. Esses eram os babilônicos. O que você acha que ele fez com o povo lá quando destruiu a cidade? Eles não tinham cuidado com nada. É templo? Que isso aqui é... Quero saber se é coisa de Deus. Toca fogo aí em tudo. Destruíram a casa do Senhor. Destruíram o palácio do rei. Queimaram as casas. Mataram mulheres. Mataram crianças. Você preferia ficar ali? Ou já está para morrer, ó, deixa aí largado para morrer a míngua. Ou ser levado para fazer um curso de 3 anos. Aprender um novo idioma e só comer coisa fina. E assistir diante do rei. A oportunidade veio para os que estavam preparados. Não tem boa aparência? Não vem. Não tem conhecimento? Mata. Não é sábio? Mata. É sem educação? Xingou, cuspiu? Joga fora, deixa lá morrer a míngua. E esse aqui? Não, esse aqui é bem educado. É filho dos nobres. Esse aqui tem... esse aqui dá para assistir diante do rei. Então esse aqui vem. Meus queridos, no mundo de hoje a gente precisa estar preparado para as oportunidades também. Época de crise, mas aqueles que estão preparados, em meio à crise, serão selecionados. E os outros vão ficar deixados. Qual que você prefere estar? Prepare-se. Então, jovens, seu tempo é de estudo, não é de namoro. Seu tempo é para se dedicar, estudar. Para quê? Para conseguir uma boa oportunidade. Aí depois que você tiver resolvido nisso profissionalmente, você agora constitui família. Aí é a hora. Se não começa a namorar muito cedo, a gente começa a namorar com 15 anos. Está namorando há quanto tempo? Tem 6 anos que nós namoramos, pastor. 6 anos? Não tem mais alma aí dentro, não. O pecado já tomou conta de tudo. Se tem, está em trevas total. No mundo de hoje, com os impulsos que nós temos, melhor você ficar só na amizade e esperar o tempo certo. A oportunidade vem para quem está preparado. Quem foi achado daqueles lá? Verso 6. Antes, o verso 5 diz como é que eles iam comer. Olha só. Determinou a ração diária. Qual era a ração diária? Finas iguarias. E o vinho que o rei bebia. Ou seja, a comida do rei vai ser também a comida desses jovens. E assim eles deveriam ficar por um curso de 3 anos. Imagine você agora. Tem um monte de gente lá. Você vai ter que aprender a língua e depois aprender as ciências dos caldeus. Então, é 2 trabalhos, né? Porque se você já soubesse a língua, você já começa a estudar. Mas você não tem como estudar o material porque você ainda não sabe pronunciar. Tem que ser instruído na língua dos caldeus. E foi o que aconteceu. Assim eles ficaram. Entre eles acharam os filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Aí o chefe dos eunucos mudou o nome deles. Quando você estiver envolvido em qualquer lugar fora, as pessoas vão lhe dar outros nomes também, viu? Para tentar apagar a sua identidade. Os nomes dos 3 eram nomes que representavam coisas grandiosas. Daniel, Deus é meu juiz. Ananias, Yahvé é gracioso. Misael, quem é semelhante a Deus? Azarias, Yahvé auxilia. Olha os nomes deles. Só pronunciar o nome já lembra que eu sirvo a Deus. Aí botaram outros nomes. Por que quiseram botar outros nomes? Para ir apagando a identidade deles. Mesma coisa hoje em dia. As pessoas vão fazendo coisa para apagar a nossa identidade. Para não precisar dizer, eu sou presbiteriano, eu sou crente, eu sou temente a Deus. Não, eu não falo nada disso. Não, eu estou aí. O que você vai fazer no final de semana? Vou sair com a família. Sai para onde? Para a igreja, mas não fala que vai. Vai apagando a identidade.
Quais foram os nomes que deram? Belsazar, o de Daniel, né? Belsazar, guarda dos segredos do Deus Bel. O segundo, o de Sadraque, que era um deus chamado Marduque. O terceiro, o de Mesaque, que significa Vênus, outra entidade que eles adoravam. E Azarias, Abednego, Eved, Nego, servo de Nego. Nego era o nome de outro deus. Então eles colocaram assim, todo mundo está falando de Yahvé, 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 esse Deus de Israel, vamos apagar essa ideia. Daniel, o seu você vai pensar em Bel, você em Marduque, você em Vênus e você em Nego. São os nossos deuses. Tentando apagar. Isso que o mundo faz. O mundo vai querer arrancar a fé de dentro de vocês. Vai querer arrancar os seus princípios. Vai querer arrancar tudo aquilo que com tanto tempo você aprendeu. Por isso, nessas horas, quando as pessoas querem nos mudar para o mal, ao invés da gente dizer, é só o nome, não vai mudar meu coração, é só o nome. Não, a gente tem que botar o pé na porta logo, porque senão isso tudo vai entrar. E aí você vê, quando diz o verso 8, que é a chave aqui para nós, resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, e pediu para o chefe dos eunucos, por favor, não me deixe me contaminar com isso. E o chefe dos eunucos, mas como é que eu vou fazer um negócio desse? Fico imaginando o eunuco, né? O eunuco todo, menino, se tu ficar sem comer, o rei vai te olhar todo magricelo, tu não vai conseguir prestar atenção em nada, se tu não tomar vinho e ficar meio bêbadozinho, não precisa ficar tonto também, né? Tem que beber um pouquinho para poder ficar mais alegre, senão o rei não vai gostar de vocês. Eu fico imaginando, aí Daniel, por favor, olha, ele sabe se relacionar com as pessoas. Eu queria fazer um pedido. Me dê 10 dias e me alimente só com água e legumes. Depois dos 10 dias, se meu semblante estiver pior, você está com a razão. Mas se não, aí você me deixa assim. Daniel ousou. A grande lição de todo o livro de Daniel é permanecer firme, mesmo no ambiente hostil. Permanecer firme quando nenhuma tentação chega, isso é normal. Aí também é demais, né? Cair sem ter nem tentação, aí é complicado. Mas o caso aqui deles é Daniel, na hora que viu, é agora que eu decido. Ou eu fico firme com Deus, ou já vou ceder aqui, e se cede um pouquinho já era. Abriu a porta um pouco, aí já foi. Ou você mantém-se firme, veda a porta, ou vai começar a entrar os pecados. Deus falou isso para Caim: teu pecado já é a porta. O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou tu domina esse desejo, ou esse desejo te dominará e vai te destruir. Daniel, quando viu aquela coisa, ele falou: não posso. Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou morrer? Aí é a hora da fé. Deus é o Deus de livramento. Deus vai me dar um escape. Então o que Daniel fez? Por favor, vamos 10 dias. Depois dos 10 dias, e aí depois dos 10 dias o que aconteceu? Por que vocês acham que o semblante dele estava melhor e o chefe dos eunucos resolveu fazer isso? Porque Deus, foi Deus, irmãos. Foi Deus que operou no coração do chefe dos eunucos, foi Deus que operou no coração dos meninos, para eles aguentarem aquilo, e agora eles não se contaminaram. Se fosse muito crente hoje em dia, olha, eu não sei se nós teríamos 4. Para algum jovem ia dizer: pai não está aí não? Minha mãe está aí não? Aquele pastor chato lá que fica só dando aula de moral, ele vai estar aí também? Não. E aqui a lei diz: beba à vontade. Fim de semana, saia com as babilonetes. Fique bem à vontade, meu amigo. Aproveite a vida. Carpe diem. Aproveita. Usufrui. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Desfruta da vida, nos pecados, nos prazeres. Daniel disse: não. Não. Essa resolução não foi só de Daniel. Capítulo 3, nós não sabemos onde é que Daniel está.
Daniel não está naquela narrativa. Os 3 amigos são provados. O rei Nabucodonosor fez uma estátua gigante, tudo indica que daquela que ele sonhou. E agora ele disse, ó, quando tocar a musiquinha aí, todo mundo se prostrando. Na hora que começou a tocar, sabe, aquele mundo de gente se jogando no chão. E 3 menininhos em pé. Aí pega o microfone. Alô? Vocês ouviram direito? Toca de novo aí. Aí tá no... Os 3 lá. Manda chamar aqueles meninos aí. Vocês estão surdos? Vocês não ouviram o castigo que é? Ele está dando uma chance. Vocês não viram o castigo que vai ser quando tocar a música e ninguém se prostrar? Ó a fornalha ali, ó. Vamos jogar dentro. Toca de novo. Os olhos do rei estão pegando fogo. Aí todo mundo olhando. Se tivesse uns crentes da igreja, fala, se abaixa, Daniel, Misael, Azarias, vai, rapaz. Tu, no coração tu não se prostra. Se prostra só para fazer a média ali, assim, ó, para sobreviver. Depois nós evangeliza eles. O pecado não é assim? Mas eles não abrem mão dos seus princípios. Olha a resposta deles: faça o rei o que bem lhe aprouver. Mas fica sabendo, ó rei, de uma coisa: se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Mas se Ele não quiser nos livrar, nós vamos morrer, mas não vamos adorar a tua imagem. É interessante que a postura firme deles não é uma postura assim, eu sei que Deus vai me livrar. Não, ele está dizendo, Deus pode livrar, mas Ele livra se Ele quiser. Se Ele não quiser livrar, nós vamos morrer queimados, mas nós não vamos adorar a tua imagem. Ou seja, faça o que quiser com a gente, mas nós não vamos abandonar os nossos princípios. Nós vamos ficar firmes nos nossos princípios. Aí o rei enfurecido, esquenta mais. A fornalha ficou tão quente, pegou os 3, amarraram, e um dizendo para o outro, irmãos, foi um prazer viver com vocês. Em breve nos veremos na glória do céu. E jogaram um pós outro. Os caras que jogaram morreram queimados. O que aconteceu com nossos 3 irmãozinhos? E o rei, isso é o que vai acontecer com quem não adorar a minha imagem, que aqui quem manda sou eu. E aí ele ficou olhando lá e... o que foi que ele viu? Tinha 4 pessoas passeando, 4 pessoas passeando no fogo. Quem é o quarto? A declaração dos ímpios era: ele tem um aspecto dos filhos dos deuses. Era o próprio Cristo pré-encarnado, que numa aparição ali do anjo do Senhor, estava com os seus. Foram tirados da fornalha, sem fedor de fumaça, sem um cabelo chamuscado, e livres, totalmente livres. Deus efetuou um livramento. Mas o mais bonito da história, irmãos, não é o livramento. O mais bonito da história é a resolução deles. Faça o rei o que você quiser, mas nós não vamos adorar isso aí. Você tem sido firme aos princípios bíblicos ou você tem cedido às tentações? Jovens, se João tivesse hoje, ele ia dizer, como disse naquela época: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Hein? Será que João ia dizer a mesma coisa para a juventude hoje? O que João ia dizer? Ô jovens, o que quer dizer? O que vocês acham que ele ia dizer? Sois fortes? Ô juventude fraca, o que está acontecendo com vocês? Jovens sem expressão, jovens sem ação, deitados nos colos das Dalilas, cortaram seus cabelos, arrancaram suas forças, tão fracos assim, engodados pelo pecado, enganados. Claro, a palavra de Deus não está em vocês, vocês não permanecem na minha palavra.
Por isso o maligno está vencendo sobre vocês. Eu acho que ia ser totalmente oposto. Fica a exortação para nós, irmãos. A história encerra dizendo que aqueles irmãos provados, agora eles começaram a se desenvolver. O desenvolvimento deles, Deus honrou, fazendo com que eles aprendessem mais do que o normal. Versículo 17 diz assim: ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei. Qual era o tempo? 3 anos. Para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles. Entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Porque, olha só, em toda matéria de sabedoria e inteligência sobre o que o rei fez pergunta, e Nabucodonosor era muito inteligente, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Até estavam melhor do que os professores deles. Os meninos estudaram tanto que estavam muito mais sábios do que todos os outros que estavam lá. Irmãos, é isso que a gente precisa. Nós precisamos pedir a Deus que renove nossa vida, que arranque o pecado do nosso coração, que faça com que a gente pare de se arraigar aos prazeres temporais, momentâneos, a pseudo-alegria oferecida pelo mundo, essa pseudo-liberdade oferecida pelo mundo. A gente tem que se desapegar de tudo isso, se agarrar com Deus, resolvendo no coração: eu vou ser fiel. Deus me ajuda nisso, porque eu sozinho não consigo, preciso de tua graça. Mas, Senhor, não quero viver no pecado. Daniel resolveu no coração. Os amigos deles resolveram no coração. Eram meninos que oravam. Na hora que dava problema, eles estavam buscando a Deus. Lá na frente, Daniel, capítulo 6, fala do costume dele. 3 vezes por dia se põe de joelhos e orava. E dava graças a Deus, como era seu costume fazer, a vida toda daquele jovem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Para você se tornar alguém que a palavra de Deus manda, não basta fazer uma coisa uma vez na vida. Você tem que ter alguns exercícios constantes, para que as coisas que você está pensando, elas se tornem ação. É verdade, preciso fazer isso. Mas aí nunca torna ação. Você sabe que precisa, mas não faz. Aí faz uma vez. Já fez uma vez? Não adiantou também, tem que fazer mais vezes. Tem que perseverar. Só que a primeira fase da perseverança é a perseverança porque os outros estão pedindo, porque você está... Mas vai chegar um momento que você vai... Aquilo se tornou tão parte da tua vida, que agora quase tua natureza. É como não tomar café de manhã cedo, para alguns. Eu preciso tomar um cafezinho, pastor. Dói a cabeça se eu não tomar. Eu tenho que fazer, ou seja, virou um hábito, virou algo rotineiro. No dia que falta, aí no dia que vai ter um trabalho que ele vai ter que ir, porque é no domingo, ele vai assim, mas fala: mas essa semana eu fiquei mal, porque eu tive que ir lá no negócio domingo e perdi a escola dominical. Hoje em dia as pessoas perdem os cultos, perdem a escola dominical, trocam a EBD por um pouco mais de sono. Por isso que estão fracos, anêmicos. Não é isso que a gente espera dos jovens. Irmãos, hoje é dia do jovem presbiteriano. Eu seria muito hipócrita se eu viesse aqui só para elogiar. Os jovens são a bênção. Nossos jovens, isso aqui. Os nossos jovens estão mal. Os jovens de nossa geração estão arrebentados, estão em pecado, estão em rebelião contra Deus, estão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Se não se arrependerem e mudarem, nada vai acontecer. Vamos continuar vivendo essas experiências de jovens fracos. Mas eu vi uma época, a Bíblia declara que os jovens eram fortes. Citamos épocas de jovens que disseram não ao pecado, de jovens que se firmaram com Deus. Nosso desejo sincero é que a gente possa encontrar aqui entre nós jovens dessa envergadura,
Jovens que mesmo em meio à crise permanecem firmes. Mesmo em meio a um ambiente hostil, eles não abrem mão. Se for necessário perder amigos por causa da minha fé, eu vou perder meus amigos. Se eu perder a popularidade, que eu perca a popularidade, mas eu não vou perder a minha fé em meu Deus. Nosso desejo é que os jovens amem mais a Deus do que a eles mesmos e do que a sua turma, colocando Deus como prioridade na vida. Deus nos abençoe.